Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Meu nome é André, eu faço você muito bem-vindo a mais esse episódio. Hoje vamos estudar Jacó 7, tirar algumas lições aqui desse capítulo que é o último livro livro de Jacó. Estamos encerrando Jacó, próximo episódio será o livro de Enos. Então hoje vamos falar um pouquinho, aprender algumas lições importantes sobre algo bem interessante. Olha só, você sabe que as escrituras elas são muito sagradas, elas são a palavra do Senhor, elas têm um poder muito poderoso de tocar qualquer coração, elas têm o poder de convidar a companhia do Espírito na nossa vida, elas testificam de Cristo, testificam dos profetas. As escrituras elas são incríveis, elas têm um poder que é inexplicável ao homem natural, ao homem racional entender o poder das escrituras. É realmente algo que nós só entendemos de forma espiritual. Mas você já pensou que é possível usar as escrituras para algo negativo? Que é possível usar as escrituras para o mal? Será que é possível mesmo? Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Será que é possível usar as escrituras de uma forma negativa e de uma forma que não seja boa, que seja prejudicial? Hoje nós vamos aprender sobre isso em Jacó 7 e vai ser muito bom, tá bom? Então primeiro agora nós vamos ouvir na íntegra o capítulo de Jacó 7, depois eu retorno, então vou fazer alguns comentários, especialmente sobre isso. Será que é possível usar as escrituras de forma negativa? Ou de forma que não seja boa e edificante? Vamos aprender sobre isso, tá bom? Vamos lá então agora ouvir Jacó 7 e logo mais eu retorno com os comentários. Capítulo 7. Serém nega a Cristo, contende com Jacó, exige um sinal e é ferido por Deus. Todos os profetas falaram sobre Cristo e sua expiação. Os nefitas viveram seus dias como errantes, nascidos em meio a tribulações e odiados pelos lamanitas. Aproximadamente 544 a 421 a.C. E então aconteceu que, passados alguns anos, apareceu entre o povo de Nefe um homem cujo nome era Serém. E aconteceu que ele começou a pregar ao povo e a declarar-lhes que não haveria Cristo algum. E pregou muitas coisas que eram lisonjeiras para o povo, e isto fez a fim de destruir a doutrina de Cristo. E trabalhou diligentemente para desviar o coração do povo, tanto que conseguiu desviar muitos corações, e sabendo que eu, Jacó, tinha fé no Cristo que haveria de vir, procurou muito uma oportunidade para encontrar-se comigo. E ele era instruído, de modo que tinha perfeito conhecimento da língua do povo. Podia, portanto, usar de muita lisonja e muita eloquência de acordo com o poder do diabo. E tinha a esperança de afastar-me da fé. Não obstante as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a estas coisas. Porque eu verdadeiramente vira anjos e recebera o seu ministério. E também ouvira a voz do Senhor verdadeiramente me falando de tempos em tempos. Portanto, eu não podia ser abalado. E aconteceu que ele veio a mim, e desta maneira falou-me, dizendo: Irmão Jacó, procurei muito esta oportunidade de falar-te, porque eu vi, e também sei que tens andado muito, pregando o que chamas de evangelho, ou seja, a doutrina de Cristo. E tu tens desviado muitos deste povo, de maneira que pervertem o caminho correto de Deus e não guardam a lei de Moisés, que é o caminho correto, e convertes a lei de Moisés na adoração de um ser que dizes que virá daqui a muitos séculos. E agora eis que eu, Serém, declaro-te que isso é blasfêmia, pois nenhum homem sabe de tais coisas, porque não pode falar de coisas futuras. E desta maneira Serém contendia comigo. Mas eis que o Senhor Deus me derramou na alma o seu espírito, de maneira que eu o confundi em todas as suas palavras. E disse-lhe: Negas o Cristo que virá? E ele disse: Se houvesse um Cristo, eu não o negaria. Sei, porém, que não existe Cristo algum, nem existiu, nem existirá. E disse-lhe eu: Crês nas Escrituras? E ele disse: Sim. E eu disse: Então não as entendes, porque elas verdadeiramente testificam de Cristo. Eis que te digo que nenhum dos profetas escreveu, nem profetizou sem ter falado sobre este Cristo.
E isto não é tudo. Foi-me manifestado, porque eu vi e ouvi, e foi-me também manifestado pelo poder do Espírito Santo. Sei, portanto, que, se não houver expiação, toda a humanidade certamente se perderá. E aconteceu que ele me disse: mostra-me um sinal, por esse poder do Espírito Santo, mediante o qual sabes tanto. E eu disse-lhe: quem sou eu para tentar a Deus, a fim de mostrar-te um sinal do que tu sabes ser verdade? Não obstante, tu negá-lo-ás, porque és do diabo. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas se Deus te ferir, que seja esse um sinal para ti de que ele tem poder tanto nos céus como na terra, e também de que Cristo virá. E seja feita a tua vontade, ó Senhor, e não a minha. E aconteceu que quando eu, Jacó, disse estas palavras, o poder do Senhor desceu sobre ele, de modo que ele caiu por terra. E aconteceu que foi alimentado pelo espaço de muitos dias. E aconteceu que ele disse ao povo: reuni-vos amanhã, porque vou morrer. Portanto, desejo falar ao povo antes de morrer. E aconteceu que no dia seguinte a multidão se reuniu, e ele falou-lhes claramente, negou as coisas que havia ensinado, e confessou o Cristo e o poder do Espírito Santo e o ministério de anjos. E disse-lhes claramente que havia sido enganado pelo poder do diabo, e falou do inferno e da eternidade e do castigo eterno. E disse: temo haver cometido o pecado imperdoável, porque menti a Deus, pois neguei o Cristo e disse que acreditava nas Escrituras, e elas verdadeiramente testificam dele. E por haver assim mentido a Deus, tenho muito medo de que a minha situação seja terrível, mas a Deus confesso-me. E aconteceu que, após ter dito estas palavras, nada mais pôde dizer, e entregou o Espírito. E a multidão, tendo testemunhado que ele dissera estas coisas quando estava prestes a entregar o Espírito, ficou muito assombrada, tanto que o poder de Deus desceu sobre eles, e foram dominados de modo que caíram por terra. Ora, isso agradou a mim, Jacó, pois havia-o pedido a meu pai, que estava no céu. Ele ouvira, pois, o meu clamor e respondera à minha oração. E aconteceu que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre o povo, e eles examinaram as Escrituras, e não mais deram ouvidos às palavras desse homem iníquo. E aconteceu que muitos meios foram imaginados para regenerar os lamanitas e reconduzi-los ao conhecimento da verdade. Mas tudo foi em vão, pois eles deleitavam-se em guerras e derramamento de sangue, e tinham um ódio eterno contra nós, seus irmãos, e procuravam continuamente destruir-nos com o poder de suas armas. Portanto, o povo de Nefe se fortaleceu contra eles, com suas armas e com todo o seu poder, confiando no Deus e rocha de sua salvação. Portanto, se tornaram, até aquele momento, vencedores de seus inimigos. E aconteceu que eu, Jacó, comecei a envelhecer. E como o registro deste povo está sendo escrito nas outras placas de Nefe, termino, portanto, este registro, declarando que escrevi segundo o melhor do meu conhecimento, dizendo que o tempo passou para nós e nossa vida também passou como se fosse um sonho, sendo nós um povo solitário e solene, errante, expulso de Jerusalém, nascido em meio a tribulações num deserto e odiado por nossos irmãos, o que causou guerras e contendas. Assim lamentamo-nos até o fim de nossos dias. E eu, Jacó, vi que logo deveria baixar à sepultura. Portanto, disse a meu filho Enos: toma estas placas, e transmiti-lhe as coisas que meu irmão Nefe me ordenara. E Enos prometeu obediência às ordens. E termino meu registro nestas placas, tendo escrito pouco, e despeço-me do leitor, esperando que muitos de meus irmãos possam ler minhas palavras. Irmãos, adeus. Muito bem, retornamos aqui agora para os comentários de Jacó 7. Eu vou usar alguns versículos aqui, tá bom? Esse capítulo também tem muitas outras lições e você precisa ter o seu momento para estudar, tá? Lembra sempre disso. Esses episódios aqui são legais, tem muitos outros conteúdos
bons e até melhores na internet, né, de estudo das escrituras, mas nenhum episódio, nenhum canal, nada ele vai substituir ou deve substituir o seu estudo pessoal, tá? Você precisa ter a sua própria experiência de estudo das escrituras, tá? Mas aqui hoje, nesse episódio, eu gostaria de comentar, então, trazer uma lição importante que está aqui no versículo 16 ao 19 de Jacó 7. Então, aqui como nós vimos a história desse homem chamado Serém, que negou a Cristo, que estava buscando um sinal, né, do profeta do Senhor, Jacó, e passou por tudo que nós ouvimos aí no episódio. Mas o que acontece? Vamos ler então o versículo 16 ao 19 e tirar algumas lições importantes aqui para aplicar hoje na nossa vida. Vamos lá, versículo 16 diz assim: E aconteceu que ele disse ao povo: Reuni-vos amanhã, porque vou morrer. Portanto, desejo falar ao povo antes de morrer. Então aqui é Serém. E aconteceu que no dia seguinte a multidão se reuniu e ele falou-lhes claramente e negou as coisas que havia ensinado e confessou o Cristo e o poder do Espírito Santo e o ministério de anjos. E disse-lhes claramente que havia sido enganado pelo poder do diabo, e falou do inferno e da eternidade e do castigo eterno, e disse: Temo haver cometido o pecado imperdoável, porque menti a Deus, pois neguei o Cristo e disse que acreditava nas Escrituras, e elas verdadeiramente testificam dele. E por haver assim mentido a Deus, tenho muito medo de que a minha situação seja terrível, mas a Deus confesso-me. E daí no versículo 23 ele segue e diz assim: E aconteceu que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre o povo, e eles examinaram as Escrituras e não mais deram ouvidos às palavras desse homem iníquo. Então vamos lá, tem bastante coisa para nós tirar daqui, tá bom? O primeiro ponto aqui é que Serém ele estava usando as Escrituras e interpretando elas a seu próprio modo. Ele tinha uma opinião, né, que era uma opinião que ele tinha, e essa opinião ela ia contra a liderança que existia na igreja naquele momento, que era pelo profeta Jacó. Então ele era contrário que Jacó realmente fosse o líder chamado por Deus, ele acreditava que Jacó estava ensinando coisas erradas, ele acreditava que Jacó estava ensinando de uma forma errada, o povo enganando o povo de uma maneira errada, e ele começou a ensinar o povo, e ele começou a buscar referências nas escrituras. Por exemplo, uma das coisas que ele falava é que era errado acreditar em Cristo, que um Cristo viria, mas que deveria se continuar guardando a lei de Moisés e focar exclusivamente na lei de Moisés. E Jacó não, Jacó ele ensinava sobre a vinda de um Cristo, Jacó ele viu Cristo, como Nefe viu, como Isaías viu, então ele testificava sobre Cristo e encontrava as referências nas escrituras todas testificando de Cristo. Mas Serém, ele tinha essa opinião firme, ele era um homem que tinha uma opinião firme, ele é um homem que ele tinha um perfil de liderança, né? Ele conseguia congregar as pessoas e ele era muito bom naquilo que ele falava. Então ele conseguiu reunir várias pessoas e inclusive mostrar nas escrituras que falava que deveria se guardar a lei de Moisés, e com isso negava o Cristo que viria. Então, o que é uma grande lição aqui? Serém, ele tinha essa opinião, que não era uma opinião que condizia com a verdade, era algo pessoal, e ele usava as escrituras, ele usou as escrituras para embasar aqueles ensinamentos que ele estava dando ao povo que não eram corretos. Então ele tinha uma opinião errada, ele tinha um testemunho errado, né, sobre as coisas do Senhor, ele tinha uma visão errada sobre o profeta, para ele Jacó não era o profeta, era só um homem qualquer, e aí ele estava usando as escrituras para testificar ao povo que aquilo estava errado. Então é muito arriscado, né, e é um exemplo de alguém que usou as escrituras para conduzir pessoas a experiência errada, a irem para fazer ações erradas. Então nós vemos, por exemplo, nas escrituras a história de quando o Salvador foi tentado por Satanás. O que Satanás fez? Você lembra? Satanás não usou suas palavras, Satanás usou as escrituras ao se dirigir ao Salvador. Só que ele usou todas as escrituras de uma maneira que elas pudessem se ajustar àquilo que ele queria que Cristo fizesse, porque era o que ele queria que Cristo fizesse justamente para
aniquilar com o plano, para que ele fracassasse como o Salvador que o Senhor tinha escolhido a vir a essa terra. Então Satanás, ele tentou usar as Escrituras para desviar o Salvador. Serém usou as Escrituras para desviar os nefitas. E tem outras histórias de pessoas que usaram as Escrituras para desviar as pessoas do caminho correto. Então é muito perigoso. Não basta que alguém fale das Escrituras, que alguém ensine sobre as Escrituras, não basta que alguém cite as Escrituras. Muitas vezes as pessoas, elas têm uma opinião bem errada, mas elas usam as Escrituras. E elas ainda dizem assim, como assim? Como assim que eu falei algo errado? Eu usei até as Escrituras para falar, para embasar o que eu falei. Usei até a referência das Escrituras, do livro de Mórmon, da Bíblia, Doutrina e Convênios. Como assim que eu estou errado? Como assim? Quem está errado é você. Então elas têm muitas vezes essa capacidade de induzir ao erro usando as Escrituras. E isso é muito perigoso e é muito real. Nós vimos pessoas também no mundo em geral usando muito as Escrituras para poder conduzir as pessoas a acreditar naquilo que elas querem que as pessoas acreditem. É muito fácil, de certa forma. Eu posso pegar o livro de Mórmon, a Bíblia, qualquer livro de escritura e procurar coisas que vão, de certa forma, embasar um pensamento errado que eu tenho. E talvez eu vou até encontrar referências sobre aquilo. Então isso é uma grande lição para nós. Só que no mesmo capítulo mostrou esse problema, né? Que os nefitas realmente foram bastante. Ali fala que muitos estavam sendo enganados por Serém, estavam se voltando contra Jacó, estavam se voltando contra a igreja, estavam realmente acreditando nele. E aí, só que no versículo 23 de Jacó 7 tem a grande lição. A cereja do bolo para mim desse ensinamento, desse capítulo, está no versículo 23 que eu li e vou ler de novo. Como a gente pode se proteger desse tipo de armadilha? Como que eu posso me proteger? Então tá errado eu ouvir pessoas ensinando sobre as escrituras? Não, não tá errado. A única questão que um ponto de referência, qual seria ali? Jacó, desde o início, ele estava ensinando de uma forma, que era que haveria um Cristo. Só que o povo, eles estavam, por algum motivo, não estavam ouvindo Jacó como deveriam. Eles estavam dando mais ouvidos a Serém do que a Jacó. Então, uma forma de nos ajudar a proteger desse tipo de armadilha, de ser enganados, inclusive com as escrituras, é estar sempre atento ao que o nosso profeta e os profetas atuais têm ensinado e falado. Se aquilo, mesmo que estejam se usando as escrituras, está indo contra o que o profeta do Senhor ou os profetas do Senhor têm ensinado, isso é um sinal de alerta. Isso é um grande sinal de alerta. Isso é um sinal altíssimo de alerta. E eu devo tomar cuidado. Ah, mas é tão bom essa pregação. Ah, mas é tão bom esse ensinamento. Ah, mas ele está usando só referências às escrituras. Não tem como ser algo do mal. Não tem como não ser verdade. Lembra de Satanás. Lembra que Satanás, o próprio pai das trevas, o pai da mentira, ele usou o quê? As escrituras para tentar derrubar o Salvador. Ele não usou suas palavras, ele não usou um livro lá famoso, lá, enfim, uma técnica famosa, não. Ele usou as próprias escrituras, adaptou elas à sua intenção, que era maléfica, que era derrubar o Salvador, e começou a usar as escrituras para tentar induzir o Salvador Jesus Cristo ao erro. E então, algo bem importante é isso, é sempre estar atento aos líderes. O que os líderes têm falado sobre esse assunto? Tá de acordo? Se não está de acordo com o que o profeta tem ensinado, já é um grande sinal de alerta. E vou aqui voltar para a cereja do bolo que eu falei, né? Não concluí. Está no versículo 23, diz assim, qual é o antídoto que eu e você podemos ter para não cair nesse tipo de armadilha? O versículo 23 diz assim, e aconteceu que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre o povo. Então, conseguiu voltar. O povo foi... o próprio Serém confessou que estava errado, o próprio Serém confessou que era mentira o que ele tinha ensinado, que ele foi enganado por Satanás, o povo acreditou e diz que a paz foi restaurada entre o povo. E olha só o que eles começaram a fazer a partir de então. E eles examinaram as escrituras e não mais deram ouvidos às palavras desse homem iníquo. Então, eles examinaram por si próprios as escrituras e não mais deram ouvidos à palavra daquele homem iníquo.
eles começaram a ouvir mais o que o profeta do Senhor estava falando e eles passaram a ter a sua própria experiência pessoal de estudo. Isso é muito importante. Toda vez, eu falei isso, várias vezes eu falo sobre isso, né? A sua experiência de estudo das escrituras, ela não pode ser baseada em vídeos do YouTube, em episódios de podcast. Isso é muito bom, é uma maneira de passar o tempo, é algo que engrandece, que às vezes expande a nossa visão sobre aquele assunto, sobre aquele capítulo, ajuda a gente a ter uma outra visão. É muito bom, eu gosto muito, mas o problema é quando eu passo a ter aquilo como meu estudo das escrituras. O que diz aqui no versículo 23? Eles próprios examinaram as escrituras. Até então, como é que eles iam fazendo? Serém ensinava e eles iam cegos. Não, o Serem tá aqui, ó, tá, deu até a referência aqui, ó, a referência é tal, tal, tal aqui nas escrituras, ó, com certeza, isso realmente faz todo sentido, é verdade, tá ali, ó, tá nas escrituras, e eles não tinham a experiência deles próprios buscar, então é muito perigoso quando nós entregamos o nosso estudo das escrituras, ou até o nosso aprendizado das escrituras, nós terceirizamos a pessoas da internet, especialmente da internet, né, que todos nós temos acesso à internet. É muito perigoso eu terceirizar o meu estudo das escrituras a pessoas da internet, porque pode ser pessoas boas, com certeza, pode ser pessoas boas, mas também com certeza pode ser pessoas más, que vão conduzindo você de uma forma muito calma, uma forma que faz muito sentido, até que você começa a ir contra os profetas, como aconteceu com o povo. Jacó estava dizendo, existe um Cristo, sim, tem a lei de Moisés, a gente vai cumprir ela até que o Senhor manda parar, mas vai ter um Cristo. O que Serem falou? Não, isso está errado. O foco nosso tem que ser na lei de Moisés. Ele estava errado em querer que o povo seguisse a lei de Moisés? Não estava, mas ele estava desviando de Cristo. E esse é um perigo desses ensinamentos, que na maioria das vezes eles vão conduzir você de uma maneira muito sutil a desviar o seu olhar de Cristo. Já os profetas é totalmente ao contrário. Você nunca vai ouvir um profeta deixar um discurso sem prestar um testemunho sobre Cristo, porque o papel principal dos profetas e apóstolos é testificar de Cristo. E eles vão sempre referenciar Cristo de alguma forma. E essas outras pessoas, que eu diria que são pessoas que talvez, algumas pessoas que não tenham uma boa intenção, elas vão conduzindo você de uma maneira muito cálida, mas que vai desviando você de Cristo. Vou dar um exemplo. Eu vi uma vez uma pessoa fazer um estudo, um desafio, que é bem legal e muito bom. Eu até tinha aprendido algo assim na minha missão com o meu presidente, que era estudar o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, se não me falha a memória, tem 31 capítulos, ou 30, e que dá exatamente o estudo do livro num mês, né? Cada dia um capítulo. É bem legal. Cada dia você estuda um capítulo e no final, fechou de um mês, você estudou todo o capítulo e tira várias lições. E essa pessoa estava promovendo isso, né? Incentivando as pessoas e promovendo para que elas fizessem esse estudo com ela. Só que em todos os estudos, ela em nenhum momento tocava em Jesus Cristo. Ela tirava lições de desenvolvimento pessoal, tirava lições de autoconfiança, tirava lições de administração, tirava lições de produtividade, tirava lições de como poderia se tornar uma pessoa melhor, mas nunca falava de Cristo, nunca testificava de Cristo. E se você abrir bem os seus olhos e ouvir muitas pregações e ensinos que tem na internet, você vai ver que são muito bons, tá? Não tem nada errado, são bons, ampliam a visão. Qual que é o grande perigo? Não falam de Cristo, não ensinam sobre Cristo, não testificam sobre Cristo. E esse é um grande perigo, porque você pode estar sendo ali, conduzido, inclusive usando as Escrituras, a se desviar de Jesus Cristo. Porque Cristo se torna algo tão distante, se torna uma pessoa tão distante que você não tem proximidade, você não tem intimidade, você mal fala sobre ele, você até estuda as Escrituras, mas você usa elas para sua aplicação pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal, para desenvolver as suas habilidades, para se tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais eloquente, para se tornar uma pessoa que vai poder
querer alcançar metas grandiosas, são todas coisas muito boas, concorda? Mas existe um grande perigo quando o meu foco passa a ser todo direcionado para esse desenvolvimento pessoal e eu deixo de ter Cristo como o meu propósito. Eu deixo de enxergar Cristo nas Escrituras. Então, é isso que aconteceu com os nefitas. No versículo 23 diz que eles começaram a examinar as Escrituras por conta própria. Eles deixaram de depender de um homem que não tinha boas intenções e que acabou conduzindo muitos a mentiras e ao caminho que afastou eles do Evangelho, afastou eles do profeta de Deus, que era Jacó. Então, que grande lição que eu e você podemos tirar desse capítulo. A importância que há de nós próprios ter o nosso estudo das Escrituras. Nós precisamos examinar. Outra lição importante é sempre estar alinhado com o profeta do Senhor, com os profetas do Senhor. Não tem como o profeta do Senhor, ensinar algo que vai ser contrário ao Senhor, ao Espírito. E não tem como o Espírito testificar de algo que é contrário ao que o profeta está falando. Então, um ponto para nos nortear nossa vida é sempre alinhar aquilo que nós aprendemos nas Escrituras de acordo com o que os profetas têm testificado. E se é algo que vai contra ao que os profetas têm ensinado, com certeza precisa ser avaliado e talvez até nós devemos parar com isso imediatamente para não nos desviar a um ponto que depois vai ser difícil retornar ao caminho correto, tá bom? Então, que grande lição, né? Outra coisa importante é esse cuidado de usar as Escrituras apenas para um desenvolvimento pessoal, apenas para um crescimento pessoal, apenas para problemas desse mundo, como se nós fôssemos seres desse mundo, que nós não somos. Nós não somos aqui, nós estamos passando por um curto espaço de tempo. Só que existem pessoas que usam as Escrituras única e exclusivamente para tratar de problemas terrenos e materiais. Talvez não tenha nada errado nisso, só que usar as Escrituras para tratar apenas de problemas terrenos e materiais é limitar o poder que elas têm de nos aproximar de Deus, é limitar o poder que elas têm de testificar de Cristo, é limitar o poder que elas têm de nos elevar espiritualmente e à estatura de Cristo, a estatura completa de Cristo, tá bom? Então, muito obrigado por você ter me acompanhado, espero que você tenha gostado, que você possa, assim como eu e muitas pessoas, compreender a importância das Escrituras, como as Escrituras são importantes, como é importante ter a sua própria experiência de estudo diariamente, tá bom? Muito obrigado por me acompanhar em mais esse episódio, espero que você acompanhe os outros episódios que estarão disponíveis, que já estão disponíveis, mais de 160 episódios disponíveis no canal no YouTube, no Spotify, você pode acompanhar todos, pode compartilhar, pode comentar, pode fazer o que você quiser, tá bom? Muito, muito obrigado pela sua companhia até esse momento, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.